Boa tarde a todos. Eu sempre digo que a eleição de outubro de 2026 vai ser a definição do que o Brasil quer ser no futuro, submisso aos Estados Unidos ou um país com soberania. Se os trabalhadores e aposentados querem viver da aposentadoria e das leis trabalhistas ou querem ser semi-escravizados. E por que eu falo dessa forma? Porque eu sou advogado, estudo história há mais de 40 anos, sou empresário também, pai de família, tenho empresas, então eu tenho uma vivência como trabalhador, como advogado há quase 30 anos e como empresário há quase 20 anos. Então a gente tem uma boa vivência, tanto como trabalhador, como também como empresário no Brasil. E o que acontece? Recentemente, o coordenador de campanha do candidato Flávio Bolsonaro declarou que, ganhando as eleições de outubro de 2026, o PL fará a reforma trabalhista e previdenciária no Brasil. Vejam, se há uma coisa que nós não podemos reclamar do PL é de que eles já falam o que vão fazer. E o presidente Bolsonaro, ele falava o que ele ia fazer. Ele extinguiu o Ministério do Trabalho, extinguiu diversas normas de proteção do trabalhador, queria fundir a Justiça do Trabalho na comum, na federal e reduzir mais os direitos trabalhistas. Ele nunca negou isso. Está em rede social, em podcast, em entrevista. A documentação e as informações são fartas nesse sentido. E o Flávio Bolsonaro, ele segue a mesma cartilha. Ele quer precarizar os direitos trabalhistas no Brasil com o objetivo de aumentar o lucro de 1,5% da população. É esse o objetivo. E quando você quer privatizar a Previdência Brasileira e o SUS, o objetivo é diminuir o tamanho do Estado e oferecer mercados para atuação de fundos de investimento, principalmente da Faria Lima. Então, é esse o objetivo em se fazer a reforma da Previdência no Brasil, que abrange até a privatização através de parceria privada, como também extinção de alguns direitos sociais que existem. Muitos direitos vão ser excluídos dos brasileiros e dos futuros aposentados e pensionistas. Uma das coisas que se projeta a nível trabalhista é diminuir as leis trabalhistas e flexibilizar os contratos de trabalho, como foi feito na Argentina no mês passado. Ou seja, o trabalhador ele vai ter que negociar com o empregador diretamente. Aquilo que ficar acertado, se for cumprido pelo empregador, e vai, porque não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter horas extras, então vai ser fácil para o empregador cumprir. O trabalhador não vai ter como se socorrer em justiça do trabalho, porque possivelmente vai caminhar para a extinção da justiça do trabalho. É esse o modelo que existe, inclusive, no Paraguai e agora na Argentina. E a nível de previdência, o objetivo é desindexar as correções de pensões e aposentadorias do salário mínimo, ou seja, vai haver uma perda maior ano a ano, aumentar a idade de aposentadoria e criar mais entraves para a pessoa não se aposentar logo e demorar mais para aposentar. E, por fim, caminhar para uma possível parceria público-privada, que era a grande ideia do Paulo Guedes quando atuou de ministro do Planejamento e da Economia. Então, ambas as coisas vão precarizar para os aposentados, para os pensionistas e para os trabalhadores brasileiros. E isso atende a 1,5% da população. Vejam como as coisas funcionam no Brasil. Um dos partidos que mais apoia o Flávio Bolsonaro são os republicanos, que fazem parte do famoso Centrão, que é aquele conjunto de partidos, o PP, Aliança Brasil, MDB e outros, que manipulam as eleições com o objetivo de ter ministérios e verbas parlamentares. Então, veja, o representante dos republicanos,
indagado sobre a discussão no Congresso da escala 6 por 1, ele falou que não deveria ser votada porque ele teme que o ócio do trabalhador no sábado vai diminuir, vai aumentar o ócio e ele não vai produzir nada num dia que ele poderia estar produzindo. Ou seja, como que nós podemos acolher esse tipo de argumento chucro se esse cara trabalha 3 dias por semana, vive de doação de igreja, de verba parlamentar, vive de fundo eleitoral, de fundo partidário, de emenda que o governo destina para municípios, de doações possíveis de igrejas e empresários? Então, esse cara é abastecido com dinheiro público e privado e de igrejas de todos os lados. E ele é um dos partidos que mais tem representantes tendo o Congresso, 121 deputados evangélicos e 14 senadores. Isso é o maior atraso para o Brasil. E eu já disse que o Brasil, esse ano, ele tem dois destinos: ser colônia dos Estados Unidos e ser um país subserviente, sem soberania, e de caminhar junto com o mundo multipolar e ser um país com soberania e ter o direito de dirigir a política externa da forma que ele quiser. No primeiro modelo, nós vamos funcionar como um neocolonialismo, nós vamos só fazer o que os Estados Unidos mandarem aqui dentro. E num outro modelo, o brasileiro vai ter autonomia de fazer o que quiser. Eu penso que o melhor modelo é do Brasil ter soberania e ter direito de decidir o futuro dele e o futuro da nação, e não ser subserviente a um único país que é em decadência. Os Estados Unidos está em decadência e o grande plano deles é colonizar novamente a América Latina. Vejam, eles sequestraram o presidente Maduro sem a resolução da ONU. Eles querem agora capturar Cuba. Eles querem capturar o México, querem capturar a Groenlândia, querem anexar o Canadá. E agora vão fazer pressão em cima do Brasil nas eleições de outubro, com o objetivo de colocar uma pessoa que seja subserviente aos interesses dos investidores americanos. Então vocês vejam que o Brasil está, o brasileiro, o eleitor brasileiro, vai flertar com o perigo dependendo do rumo das eleições, tanto para governo de estado, como deputados e senadores, e para presidente da República. E eu sempre digo que nós não podemos se flertar com o perigo. Por quê? Nós já temos exemplos na história quando o Hitler começou a se mobilizar politicamente na Alemanha na década de 20 e 30, o povo alemão achava engraçado e aos poucos ele foi tomando poder na Alemanha. Isso já ocorreu em outros países na história e pode ocorrer aqui no Brasil, do Brasil ser dominado por igrejas evangélicas e subserviente aos interesses dos Estados Unidos. E vejam que essas igrejas evangélicas apoiam o plano genocida e de expansão de Israel no Oriente Médio. Então nós precisamos tomar cuidado, que eu digo sempre que é a mesma coisa de pular numa piscina que tem tubarão faminto ou de andar em caminhos que tem serpente peçonhenta e sem proteção. Se você pular numa piscina com tubarão faminto, você vai ser comido. Se você andar num caminho que tem um monte de serpente venenosa e sem proteção, você vai ser picado e corre risco de vida. Então o brasileiro, ele corre um sério risco no futuro, o aposentado, o trabalhador, de ter os seus direitos extintos. E no Brasil, embora exista na Constituição um dispositivo pétreo chamado direito adquirido, tudo pode ser mudado no Brasil. Tudo pode ser mudado. Eu, como advogado, já enxerguei tanta coisa no Brasil que é direito adquirido e deixou de ser no outro dia. A questão de direito adquirido vale para a população pobre, só não vale para os ricos, para os grandes funcionários públicos que recebem 100, 150 mil e goza de privilégios. Para esse, vale o direito